E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a importância dos investimentos em infraestrutura para o país. Eu converso agora com o Venilto Tadini, que é presidente executivo da ABDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. Então, Venilto, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui e espero poder contribuir aí para a gente esclarecer alguns pontos da nossa perspectiva futura de crescimento. Exatamente, nós temos essa perspectiva de um crescimento maior da economia no ano que vem. Agora, ficou faltando ainda um resultado melhor em termos de investimentos em geral, não só em infraestrutura, mas nos últimos dados do PIB, por exemplo, a gente tem pouco mais de 16% do PIB em investimentos. Sim. Em momentos considerados aí muito favoráveis em termos de investimento, passava de 20%. Perfeito. Né? E havia uma expectativa, ainda há, em relação a concessões, privatizações, aceleração de projetos na área de infraestrutura exatamente. O senhor acha que há condições de se ter um resultado mais efetivo no ano que vem? Olha, eu acho que nós estamos no caminho correto. Se nós pensarmos que só recuperamos o crescimento do investimento a partir de dezembro de 2018, depois de mais de 20 meses praticamente estagnado, logicamente é um certo alento, porque os dados que vieram agora no terceiro trimestre, eles mostram, já que anualizados, estamos crescendo cerca de 3% ao ano, o que significa dizer que é uma recuperação que ela vem relativamente lenta, mas ela vem com uma certa consistência. Obviamente, todo esse período em que nós tivemos uma crise muito forte, não podemos esquecer que houve um ajuste muito forte nas contas públicas. E é onde, na questão da infraestrutura, não basta somente o investimento privado. O que a gente percebe que houve uma mudança grande do ponto de vista de procurar verificar os pontos que trazem segurança jurídica, de qualidade na estruturação de projetos, bem como ter um programa de mais médio e longo prazo, e eu acho que o programa de parceria de investimento mostrou a qualidade nisso. Foi feito um freio de arrumação e eu diria que o grande mérito do governo Temer foi ter recolocado a governança adequada na prioridade e na racionalidade do investimento para trazer iniciativa privada para a infraestrutura. Ele começou a estabelecer um cronograma das concessões que foi seguido muito bem. O Ministério da Infraestrutura é um dos melhor avaliados agora no governo Bolsonaro, mas falta efetivamente colocar esse projeto todo na rua mesmo. Olha, porque tem muita coisa em estradas, pontualmente a gente acompanha em relação a aeroportos, mas dá para considerar como muito tímido ainda. Então, na realidade, é que nós tínhamos um problema sério de estruturação de projetos. Tanto é que, não só o governo passado, como este governo também, há uma prioridade muito grande na estruturação dos projetos, inclusive com um papel mais forte do BNDES nesse sentido, a própria Caixa com o fundo que tem dentro do PPI também nesse sentido, e não só no âmbito federal, mas também nos entes subnacionais. Nós temos aí importantes tarefas na área de saneamento, de resíduos sólidos, de iluminação pública e de mobilidade urbana, que tem muitos investimentos para serem feitos, principalmente nas regiões metropolitanas. Agora, o que é importante ressaltar é que não foi feito pouco no PPI. Na realidade, o efeito que não se viu claramente na infraestrutura como um todo foi pela queda que houve do investimento público. Nós chegamos a investir no orçamento do governo federal por ano cerca de 90 bilhões a preço de hoje. Esse ano nós teremos cerca de 16 bilhões, sendo que ainda na última colocação, que na discussão que teve no Congresso Nacional, ainda fatiaram um pouco o investimento em infraestrutura para levar para fundo de campanha, né? Como se a gente tivesse já em amplo processo de recuperação. Agora, os investimentos em infraestrutura devem ficar em cerca de 131 bilhões e 700 neste ano. Isso. Se espera que no ano que vem suba para algo abaixo dos 123 bilhões. Ainda vai ser pouco. E o senhor colocou essa questão de contratos, o governo cometeu um equívoco, por exemplo, em relação ao pré-sal. Sim. Se sabia dos riscos do sistema de partilha, se apostou muito nisso, inclusive no resultado, já contabilizado antecipadamente nas contas de estados, municípios e governo federal, e aí veio a frustração que teve reflexo, inclusive, de mercado. Então, não dá para cometer esse tipo de erro, né? Pois é, na realidade, eu acho que se estimar um valor previamente,
seja qual for o resultado que se consiga, não sendo aquele, é considerado que seja um fracasso. Nós estamos falando de valor de 70 bi praticamente, e não 104 como anunciava o governo. Os 70 bi virou um fracasso e foi ter reflexo até no câmbio. Agora, o reflexo maior foi pelo fato de ter tido pouco interesse estrangeiro, né? Não. Teve uma participação pequena da China, mas a Petrobras é que saiu como ganhadora da história mesmo. Aí que é a preocupação, porque na realidade, quando você estrutura uma operação desta ordem, obviamente, consultando os agentes, sempre se faz um sounding em relação às expectativas dos investidores. E é realmente surpreendente que para 2 segmentos nós tenhamos dado vazio no leilão e também a fragilidade no que houve no momento seguinte. Então, logicamente, isso é um caso muito específico. Eu, particularmente, não acredito que o problema foi o regime de partilha. Na realidade, você tem um processo de leilão que ele tem um investimento upfront e tem outro ao longo do tempo. A partilha é isso. Se você reduzisse o que foi colocado upfront, no tempo daria a conta no retorno adequado. Teria mais segurança financeira. Eventualmente. Agora, se partilha não funciona, poxa vida, não dá para esperar o leilão para ver que não funciona. Exatamente. E quanto mais não fosse, no ano anterior, nós tivemos ágio de 400% em regime de partilha, se você conversa. Teve outros exemplos. Né? Então não é por aí, é sempre a questão de preço e retorno, independente do regime que você está estabelecendo. Eu acho que o preço mínimo acabou sendo elevado e, consequentemente, a partilha não foi o percentual mais adequado. Agora, o fato é que as várias esferas de governo têm buscado recursos no setor privado ou capital externo. A gente vê, por exemplo, o empenho do governador de São Paulo em buscar recursos no exterior, todo o programa maior que se imagina de privatização do governo federal também vai passar pela participação do capital externo. E aí eu queria colocar um ponto que muitas vezes as pessoas não entendem bem, achando que é uma posição contra a Lava Jato, mas a gente teve um desmantelamento da estrutura que nós tínhamos de obras no Brasil. As grandes empreiteiras tiveram de parar sob as investigações, desconfiança, houve uma trava geral. Isso teve repercussão também, ainda tem, não tem? Veja, na realidade, eu acho que temos todos os aspectos positivos do combate à corrupção e a forma da relação que se tem com o Estado brasileiro. Agora, a falta de experiência no trato dessa questão permitiu que isso levasse um tempo muito grande para se resolver, inclusive as questões da leniência. Eu sempre costumo brincar que, na realidade, se colocou fogo na casa a passar um leitão. Né? Quer dizer, nem tanto tempo e não tanto o sofrimento da personalidade jurídica que guarda a reserva intelectual e tecnológica. Então, eu acho que aí faltou uma centralização na forma de se estruturar esses acordos para rapidamente esses entes que são robustos e com experiência internacional que se levaram décadas e que nós acabamos rompendo um próprio acervo tecnológico que nós criamos, sem precedentes no mundo. Exatamente, e essas empresas passaram a não ter condições de bancar projetos, compromissos, concessões que elas assumiram, porque perderam credibilidade também no exterior, né? Então travou de todas as formas. Agora, qual seria o encaminhamento mais correto para 2020, para a gente ter resultados aí mais perceptíveis? Porque a atividade, a demanda de material, contratação, fluxo de capital para o país. Eu acho assim, nós temos 3 pontos importantes. Primeiro é o que já está sendo feito e se aprofundar no que diz respeito ao programa de parceria de investimento. Nós tivemos grandes resultados na estrutura que foi montada para os aeroportos, com players internacionais novos que vieram, no que diz respeito ao próprio leilão que houve da Norte-Sul, da malha ferroviária. Temos aí perspectiva de renovação de contratos antecipadamente para gerar novos investimentos em ferrovias e temos um estudo bastante significativo também do Ministério da Infraestrutura com relação à nova leva de trechos que devem levar de 15% da malha federal a 30% da malha pavimentada transferida à iniciativa privada. Isso é um processo que está em andamento, está sendo muito bem executado pelo ministro Tarcísio a respeito
juntamente com outro conjunto de aeroportos regionais que também são objeto de estudo, como na área portuária também. Então eu vejo uma mudança muito significativa de coisas que estão em gestação. Agora, o grande reflexo que nós tivemos no que diz respeito ao investimento na infraestrutura como um todo foi paralisação de investimento pelas ações que você mencionou, a própria redução da participação do Estado, que investir e precisaria estar investindo em transporte e logística e está atrasado, e deixando só para a iniciativa privada. Em lugar nenhum do mundo se faz infraestrutura só com a iniciativa privada. Como é que o setor público poderia fazer sem dinheiro? Olha, eu acho assim, se a taxa de retorno de projetos, num momento de taxa de juros tão baixa, ela é maior do que o seu custo de dívida, além disso você gera, essa é uma questão, você pegar os textos do Lawrence Summers, coloca isso com propriedade. Então não teria efetivamente nenhum problema, algum acréscimo na dívida para você fazer o investimento. Agora, independente disso, eu acho que não seria necessário. Nós temos instrumentos como, por exemplo, securitização de recebíveis, que já passou no Senado Federal, está em estudo na Câmara, e bem como o fato de se trabalhar o teto da meta com as despesas de custeio. Eu acho que um dos grandes erros da nossa estrutura de meta de orçamento foi ter tratado o gasto de custeio como gasto de investimento. Nós deveríamos ter feito um subteto, acho que tem trabalhos importantes sobre isso, com o Fábio Jambiage. O Peru, por exemplo, quando aplicou metas, o teto de orçamento, o investimento foi excepcionalizado. Como no passado também para investimento, o próprio fundo autorizou na questão operacional você trabalhar com investimento de fora. Agora, aqui nós temos uma outra peculiaridade, 97% dos recursos orçamentários da Receita, nós temos vinculação. Com a vinculação e com o crescimento nominal, exatamente, o que acontece? Se não há um teto adicional, que a meu juízo seria feito em despesa de custeio, para liberar investimento, nesse momento de transição, que precisamos recuperar a nossa infraestrutura, e eu não tenho dúvida nenhuma que a liderança da iniciativa privada na infraestrutura se dará, que hoje já está com quase 70% de investimento, mas não podemos, sem transferir a estrutura patrimonial, que ainda está na mão do Estado, achar que o investimento vai correr por gerações espontâneas. Agora, o orçamento impositivo, que é a grande novidade que nós temos para o ano que vem, nessa matéria que o senhor colocou, são projetos e emendas dos parlamentares. Isso não tem alguma destinação também para obras? Porque eles gostam muito de ter na base eleitoral o que mostrar em termos de resultados. Né? Sem dúvida. Agora, se nós pegarmos os últimos 3 anos, o crescimento de gastos com custeio, quando se vê a questão do superávit primário, que no caso é sinal negativo, é déficit, mesmo com tudo o que aconteceu, com o aperto do investimento e com as receitas não recorrentes, que é o caso do petróleo e tudo mais, nós estamos chegando esse ano aqui praticamente a metade do déficit primário que nós esperávamos. Ora, se com o déficit já esperado de 130, 140 bi, a inflação estava dada, para que ficar abaixo da meta e você continuar no processo recessivo? É questão de mostrar mais resultado em termos de ajuste fiscal, né? O governo tem muita preocupação em relação a isso, porque era uma grande promessa. Pois é, mas a mim é absolutamente fundamental, e a teoria de meta de inflação deixa clara que ficar abaixo do centro da meta é erro igual ficar acima do centro da meta. E quando você fica abaixo do centro da meta, se a sua inflação, a sua taxa de juros foi demais, você está causando certamente um custo social maior, um custo de endividamento maior. Se o zelo é tanto com a questão de natureza fiscal, logicamente o custo da dívida e o crescimento dela são importantes também. E infraestrutura não se trata apenas de uma obra, que você vê a obra pronta lá e é atividade. Não, tem implicações sobre o custo das empresas, melhoria de qualidade de serviço. A gente tem uma grande expectativa, por exemplo, em relação a saneamento. Sem dúvida. O governo está focando isso na atuação do BNDES. Mudando o marco regulatório, tem um grande esforço do Congresso também nesse sentido. Então, eu acho que tudo converge para que nós tenhamos o ano que vem um crescimento acima até de 2,5%. A própria capitalização da Eletrobras, ela vai permitir aumentar pelo menos de 8 a 10 bilhões de investimento na Eletrobras, que já chegou a ser 12
o ano passado, ou esse ano aqui, chegou em torno de 4. Os próprios investimentos da Petrobras, nós estamos saindo do ano passado de cerca de 42 bi para cerca de 60 bi esse ano. Então as perspectivas são positivas. Agora, essa transição do público privado e o ajuste demasiado na questão fiscal nos levaram a sofrer um pouquinho a mais. Mas, de qualquer maneira, a gente vai ter mais reserva para retomar o crescimento em bases mais sólidas e consistentes. Eu conversei aqui com o Benito Tadini, que é presidente executivo da ABDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. Muito obrigada. Obrigado, é um prazer estar aqui e, mais uma vez, me coloco à disposição para ser chamado outras vezes para conversarmos a respeito do tema. Muito obrigado. Muito obrigada, uma boa noite.